Sejam bem-vindos a esse vídeo. Nele eu vou falar para vocês a minha experiência, a minha jornada durante aí 4 meses construindo um agente de atendimento, tá? Eu vou compartilhar os erros, os acertos e se você tem interesse em ter uma consultoria para que eu possa te ajudar e te auxiliar na construção do seu agente, na lógica, no raciocínio e até mesmo na otimização dele para que ele possa se tornar cada vez melhor, vou deixar aqui o link abaixo do meu WhatsApp para que você entre em contato comigo. Mas só entre em contato comigo se você está disposto a pagar. Eu não vou ajudar gratuitamente não, tá? Até porque é o meu tempo. Se você quer coisa gratuita, continue aqui no YouTube e comente aqui o que você gostaria de ver, o que mais você gostaria que eu compartilhasse e eu possa estar trazendo novos conteúdos. Agora vamos lá. Quero mostrar para você basicamente o que eu tenho construído, o que eu fiz, tá? E isso aqui é um caso real, tá? Não é uma teoria de um agente teórico que eu construí para ver se ia funcionar. Não. Eu vendi para um cliente sem saber como fazer e durante a jornada eu fui aprendendo a fazer. Deixei muito claro para ele, ele me pagou, sabendo que eu estava aprendendo e recebendo para poder aprender a construir o agente. Já tenho alguma certa experiência com marketing digital, com tráfego pago, copywriting e automações, mas eu não tinha tanta experiência assim com alguns serviços, então foi realmente 4 meses para poder aprender, se desenvolver e ter isso. E agora que eu já tenho todo esse conhecimento, já tenho toda essa lógica, tá tudo mais fácil e eu quero compartilhar isso com você. Agora vamos lá. Eu quero falar a primeira coisa que eu fiz tudo dentro de um servidor. Então eu comprei uma máquina para deixar tudo isso rodando 24 horas e não rodar na minha máquina nem na máquina do cliente. Então aqui a gente percebe que eu tenho a Contabo, que é um serviço, né, de hospedagem de sites e de máquinas virtuais. E aí o que acontece? Aqui a gente tem o servidor, né, de servidor 1, servidor 2. Esse servidor 1 não acabou não dando capacidade para mim, principalmente por causa do DeFi e da memória RAM, tá? Puxa, consome muita memória RAM, então eu tive que pegar esse aqui de 16 e tá atendendo muito bem as necessidades aqui desse cliente, tá? Uma coisa que eu também fiz foi o que? Usar um Google Chrome somente para ele. Então todas as coisas estão aqui dentro desse Google Chrome. Eu trabalho utilizando essa aba do Chrome. Então aqui tem as ferramentas, aqui tem links rápidos, aqui tem algumas outras coisas como as demandas, o e-mail. Então, ou seja, eu criei tudo especialmente para esse cliente para que eu possa gerenciar todas as atividades e se eu me desconectar desse e-mail aqui, se eu perder acesso a esse e-mail, eu perco acesso a tudo, ele pode transferir isso para outra pessoa, ou enfim, ou para ele mesmo, enfim, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu quero mostrar para você aqui basicamente o seguinte, tá? Aqui eu utilizei algumas ferramentas, eu vou mostrar para elas. Todas essas ferramentas eu instalei no servidor e a única coisa que eu estou pagando é o servidor na Contábil, que, como eu te disse, né? E também a API da OpenAI. Ou seja, então existe a inteligência artificial da OpenAI, que a gente acaba pagando ali por uso, né? Quanto mais a gente utiliza, e também o servidor. O servidor a gente paga um valor fixo e o valor variável da OpenAI. E aqui eu quero mostrar para vocês que eu estou utilizando o N8N, que é uma ferramenta de automação. Estou utilizando também aqui o ChatUt, certo? E aí eu coloquei isso dentro do... Eu não vou colocar aqui para não expor os clientes e tal, mas eu estou utilizando o ChatUt aqui. Deixa eu ver se eu consigo pá, 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 apagar aqui, né? Enfim, mas eu estou utilizando o chat... Ó, vou colocar aqui, ChatUt, certo? Estou utilizando essa ferramenta aqui instalada. Para instalar todas as ferramentas eu utilizei o Setup Orion, né? Setup Orion Design. Setup Orion. Basicamente, esse setup aqui, cara, possibilita que a gente instale todas as necessidades ali de ferramentas, de serviços dentro da nossa VPS. Muito bom mesmo. E, bom, você pode pesquisar aí depois para instalar, pesquisar no YouTube. Mas enfim, eu quero mostrar mais diretamente ali dentro do D8N. E eu também estou utilizando o DeFi. Só que eu tenho me arrependido um pouco em utilizar o DeFi. Eu até desliguei ele aqui porque eu não estou utilizando nesse exato momento. Porque o DeFi, cara, ele acaba consumindo muito recurso da máquina. Ele ainda nem realmente é uma versão final da ferramenta. É,
Cara, o DeFi tem me dado muita dor de cabeça, assim, apesar de ser muito fácil construir os agentes dentro dele, é, né, enfim, tem um Portainer aqui também. Eu vou fazer login aqui no Portainer para que a gente possa é, para que a gente possa ligar o DeFi ali e eu mostrar mais ou menos como que está por dentro dos agentes. Mas antes de eu vou dar uma ligada aqui no DeFi, né? E aí, enquanto ele está iniciando aqui, eu vou lá para a parte do N8N, porque aqui é onde a mágica, principalmente a mágica, acontece também, né? Mas assim, o N8N é uma ferramenta fenomenal. Ela tem atualizado, então quando eu comecei a iniciar esse projeto não tinha essas ferramentas que o N8N tem, então não daria para construir somente aqui dentro do N8N, mas hoje, se eu fosse começar o projeto novamente, a partir de agora, tá, eu faria tudo dentro do N8N. Eu realmente usaria só ele para cá. Então o que que acontece? A gente tem aqui, ó, eu não sei se eu consigo ordenar, aqui ó, short por ordem de criação, tá? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi esse modelinho bem básico aqui de integração do, do Chat.ut com a Evolution API, né, que a Evolution também é a API do WhatsApp. Então, ou seja, aqui tem as ferramentas, ó, nessa aba ferramentas. Então, tem o DeFi que eu estou utilizando, existe o Portainer, que é para gerenciar essas ferramentas todas. Acho que aqui tá tão, como posso dizer, tem tanta coisa aqui, né? É uma integração tão longa, tão grande, que depois eu percebi que isso estava ficando ruim. Olha pra você ver. Olha o tamanho dessa configuração, desse bloco de configurações. Percebi que isso aqui estava realmente muito ineficiente, muito pesado. Então, mas foi o primeiro projeto, assim, né? Olha, uma conexão com o Chat.ut, mais Evolution, mais o DeFi para poder fazer as imagens. Aí depois eu fiz aqui essa conexão com o Evolution e o DeFi. Em vez de eu conectar o Chat.ut no DeFi, eu conectei a Evolution, porque eu percebi que isso reduz né, a velocidade de resposta ali. Então eu consigo ter uma resposta mais rápida, em vez de passar para o Chat.ut, aí depois o Chat.ut manda para cá, e depois eu mando para o Chat.ut manda para Evolution. Então acaba deixando muito lento tudo isso, né? E aqui tem todo esse funil aqui muito louco, muito complexo, assim, né, para poder pesquisar o usuário, criar o usuário, lidar com as mensagens, direcionar para essa resposta aqui, verificar se é uma conversa nova, se tem que criar, se tem que salvar. Então, ou seja, isso aqui foi o projeto inicial, assim, foi a primeira versão de todas ali, né? E também, depois que eu fiz isso, como esse agente aqui, ele tem que fazer algumas perguntas específicas para o cliente, né? E dependendo da resposta, direcionar para uma linha de raciocínio, direcionar para outra, eu precisava também, ao final de tudo, se o lead fosse qualificado, agendar uma ligação com o atendente. Então, para isso, eu fiz uma ferramenta customizada dentro do DeFi e utilizando o N8N e o cal.com, né? Que o cal é muito mais fácil de eu configurar o Google Calendário no cal. Em vez de eu utilizar diretamente o Google Calendário, o cal ele facilita muito isso, né? Então eu decidi usar o cal.com, que é uma ferramenta de tipo o Calendly, mas é basicamente uma ferramenta para gerenciar eventos dentro do Google Calendário. Então aqui a gente consegue definir, por exemplo, quais são os horários de atendimento, qual é o tempo de duração desses atendimentos, e tem toda uma API estruturada para que eu possa me comunicar com essa ferramenta. Ó, eu acho que o DeFi já deu start aqui, vamos ver se ele iniciou ou se ele não iniciou. Ó, parece que ele já está rodando. Legal. Uma coisa do DeFi também que ele sempre dá problema nesse NGTrix aqui, que é o que faz o rotacionamento ali da URL, né? Que controla a URL. Mas enfim, aqui a gente tem o DeFi agora que está sendo carregado, né? Mas enfim, vamos voltar aqui agora para o N8N para você ver a evolução, como a gente foi construindo tudo isso aqui. Então, beleza. Aí uma outra coisa foi a atualização da base de conhecimento. O meu cliente ele precisava cadastrar perguntas e respostas para que eu possa utilizar isso durante a IA. Então, por exemplo, se o cliente está conversando com a minha inteligência artificial e ele faz perguntas sobre o produto do meu cliente, ele precisa puxar essa informação
de um banco de dados, mas que seja relacionado, ou seja, que, né, que ele consiga encontrar essa informação, mesmo que não seja exatamente aquela mesma pergunta. Então eu utilizei a estratégia de RAG, né, que é aquela estratégia de recuperação de dados, que o DeFi é muito bom para isso, ó. Ele tem aqui os conhecimentos, né? E aqui a gente tem o conhecimento e aqui a gente tem o quê? Tem perguntas e respostas, e aqui dentro dessas perguntas e respostas ele está inserido aqui blocos de perguntas e respostas, por exemplo, aqui, ó, certo? Então existe o número dessa pergunta para que eu possa atualizar, excluir ou substituir. Tem a categoria, se é sobre o produto. Tem essa parte aqui sobre essa caixa serve para oficina mecânica, né, que é a pergunta principal, o encaixe da pergunta. E aqui são perguntas similares, tá? Caso, por exemplo, o meu cliente não pergunte diretamente isso aqui, né, isso aqui pode ajudar a melhorar a qualidade da pesquisa e da resposta. Aqui é a resposta, certo? E aqui algumas tags para que a gente possa identificar isso aqui na busca vetorial. Isso aumenta a qualidade da busca vetorial, certo? E a gente pode até fazer um teste aqui, mas enfim. E outra coisa aqui também, né, como eu estava dizendo, isso aqui foi para poder puxar do Google Planilhas, então quando responde lá no Google Planilhas, atualiza lá as perguntas e respostas, todo esse funil aqui ele é atualizado, ele procura aquele bloco de mensagem, apaga, substitui, enfim, aqui são vários outros testes, né, que eu estava fazendo, mas isso aqui foi a primeira versão dessa base de conhecimento, que ainda precisa ser melhorada, eu confesso, mas, bom, foi bacana isso aqui. Agora, outra coisa que eu comecei a fazer foi atualizar o estágio, porque eu percebi que o atendimento, o chat precisava identificar o estágio que o bot estava, certo? E, inclusive, meu cliente, ele não tinha tanta clareza em relação à etapa comercial dele. Agora a gente está realmente refinando essa qualidade de perguntas e de respostas ali, de etapas, né? Ou seja, quais são os estágios que o cliente pode assumir. Por exemplo, às vezes é um estágio de lead sujo. Ou seja, o lead é um lead que não está interessado e que ele está perguntando em relação a outras coisas que não tem nada a ver com o que a minha empresa vende. Então eu preciso colocar ele no estágio de lead sujo. Ou seja, eu não vou responder mais esse cliente para poder economizar. E aqui, né, então, ou seja, foi a primeira questão para poder atualizar diretamente dentro do ChatWoot. Eu sempre utilizando o Postgre, nada de Supabase, nada de Base Row, sempre usando o Postgre, porque ele é mais rápido, eu me conecto diretamente na rede interna, não tenho utilização de API, né? Eu utilizo, cara, ele é muito melhor assim, porque eu já estou acessando diretamente o banco de dados sem ter que acessar a internet. Eu só acesso a internet local da minha própria máquina, do meu próprio computador, vamos dizer assim, que está lá na nuvem, né? Bom, outra coisa que também foi esse aqui é a questão de criar atalhos, algumas automações que eu fui fazendo ali para melhorar. Mas aí depois veio essa versão aqui, ó, que é integração, né? O interessante é que o meu cliente ele já utilizava o Chatwoot, mas em um outro contexto. Ele utilizava o Chatwoot, só que era um white label, né, que ele utilizava. Então, ou seja, ele sair da ferramenta de atendimento que ele estava e vir para cá foi muito tranquilo. E a experiência foi ok, porque ele já sabia utilizar essa ferramenta aqui, porque ele basicamente já utilizava sem saber que utilizava. Aqui nessa parte da Evolution, né, dessa versão aqui, a gente tem uma das versões, vamos dizer assim, mais complexas. E aqui a gente, né, tem o que, ó? Como você pode ver, que é o que? WhatsApp entrada. Aí eu conseguia criar um comando para que ele pudesse resetar a conversa do zero, para que eu pudesse testar. As vendedoras também ficavam testando, e depois que a conversa dava errado, ou queriam iniciar uma conversa do zero, a gente tinha um comando tipo hashtag sair, certo? Aqui tem a mensagem do usuário, né? Se é para saber se é do usuário ou se é do próprio bot, os dados do DeFi, buscar o usuário dentro do banco de dados do Chatwoot para ver se está ou não está, verificar se existe uma tag dentro do Chatwoot de bot atendendo ou humano atendendo, porque dessa forma a IA pode continuar atendendo ou ela para de atender porque tem um humano atendendo. Então é como o humano interrompe, né, através de tags dentro do Chatwoot, porque assim o meu cliente pode facilmente colocar uma tag aqui no usuário e ele conseguir parar o atendimento. Aqui é uma coisa muito interessante para poder guardar. Essa foi a minha primeira versão de. Cara, muito idiota, vamos dizer assim. Que eu salvo uma mensagem aqui,
né? Depois eu recupero essa mensagem e depois eu deleto ela. Só que isso gera muitos problemas, né? É só você começar a pensar logicamente o que acontece se o meu cliente manda 50 mensagens seguidas. Várias mensagens vão se perder. Então, um jeito mais eficiente é através desse outro método aqui, que está até aqui para baixo, né? Eu colei na outra versão ali, mas basicamente é o seguinte: sempre que chega uma nova mensagem, ele espera 10 segundos. E aí chegou mais outra mensagem, ele vai esperar mais, ele vai estender novamente para mais 10 segundos. Então, enquanto o cliente estiver mandando mensagem, eu vou esperar 10 segundos, certo? Para que eu possa enviar todo esse bloco de mensagens para o DeFi processar e gerar uma resposta para que eu possa enviar para o cliente. Cara, e o DeFi aqui eu tive que lidar com vários erros, várias retentativas, simplesmente porque ele muitas vezes não funciona como esperado. Aqui eu salvo o ID dentro do próprio chat-root, tá? Para que possa ficar lá, para cada conversa ter um ID de atendimento. Cada conversa é uma conversa, certo? E não dentro do contato, né? E depois também aqui dividir essa mensagem picotada. Eu divido geralmente aqui, ou seja, a mensagem ela vem com espaços entre ela e eu divido aqui essa mensagem quando tem vários espaços. Então, ó, eu identifico aqui os espaços, crio um bloco de mensagens e mando mensagem por mensagem, para não ficar aquele bloco de texto, né? Tipo, onde você manda uma resposta, aí vai e manda um texto gigante. Não, ela vai mandando picotado, como se fosse um ser humano mesmo atendendo. Então, por isso que eu falei, eu realmente me dediquei muito aqui para fazer um chatbot, uma inteligência artificial realmente parecida com um ser humano. E tem pessoas que não sabiam que era inteligência artificial, a gente não avisou, né? E aí aqui a gente tem essa versão. Depois aqui tem, acho que tem outro workflow que não tem nada a ver. Tem aqui esse agente qualificador, que foi uma outra versão que eu estou ainda em construção, tá? Que olha aqui, ó. IA superpostos. Que é o que? A minha proposta aqui é fazer totalmente dentro do N8N. Eu quero abandonar o DeFi, quero utilizar tudo dentro da IAC superposto, tudo dentro do N8N, para diminuir o uso do servidor, para, cara, otimizar as funcionalidades, enfim, para realmente colocar dentro de uma ferramenta que está há anos aí no mercado, que está mais sólida, que está mais estável, certo? Mas uma das versões aqui que eu tenho feito recente, né, que é mais prática, que é o quê? É basicamente essa central. Você viu lá que dentro daquela versão 2, né, que a gente teve a primeira versão, que é a integração, e depois teve a versão 2. Você pode perceber que existe vários blocos ali, e fica até lento para carregar. Fica difícil de dar manutenção, fica complexo para você poder entender onde é que está dando erro, qual etapa da jornada do agente está dando erro. Então eu identifiquei que eu precisava usar o Rabbit, que é uma ferramenta de enfileirar as mensagens para garantir que essas mensagens vão ser processadas. E também eu comecei a perceber que dava para utilizar em módulos, ou seja, lembra toda aquela etapa de mensagens de mensagens de buffer? Basicamente ele está dentro desse bloco único aqui. Então existe um bloco central, né? E quando eu abro esse bloco aqui, ó, toda aquela parte de guardar mensagens, toda aquela etapa de armazenar as mensagens e agrupar elas para depois enviar para a inteligência artificial foi colocada vamos dizer assim, numa execução separada, num workflow separado, para que dessa forma eu possa dar manutenção mais fácil aqui, eu editar essa parte aqui, certo? E aqui também, caso essa etapa dê problema, eu consigo dizer que deu problema aqui, né? E essa mensagem vai voltar do zero aqui para tentar novamente ser processada, porque esse gatilho do Rabbit ele sempre retorna novamente. Então se a mensagem, se não esse workflow que não der um sucesso, né, não for concluído com sucesso, ele vai resetar. E aqui eu busco todo o usuário. Eu ainda estou pensando se eu pego toda essa parte de busca de usuário e coloco dentro de um workflow. Mas provavelmente eu vou fazer isso para ficar mais clean visualmente. E caso dê erro na busca de usuário, eu vou saber que o erro foi aqui, dentro desse grande bloco de estrutura de lógica, né? E aí, por exemplo, caso dê um erro em específico em algum lugar que eu não vou saber ou algo do tipo. Então, para facilitar tudo isso, eu percebo que deixar esses módulos aqui é melhor. Uma outra coisa também é aqui a questão
execute messages, certo? Que é o quê? Para poder tratar diferentes formatos. Então a gente aqui tem um workflow só para tratar diferentes formatos. E o WhatsApp tem muitos formatos. Eu ainda não configurei todos os formatos que tem dentro do WhatsApp, porque a pessoa pode enviar um contato, ela pode enviar uma localização, ela pode enviar uma enquete, mesmo sendo para um usuário no privado em vez de ser num grupo. Então realmente existem várias diferentes tipos de mensagens que podem ser tratadas. Comecei a mapear aqui todo tipo de mensagem, desde imagem com legenda, sem legenda, para que tudo isso fosse tratado adequadamente. Aqui, nesse momento, está sendo tratado imagem com legenda, sem legenda, está sendo tratado texto normal e aquela versão de texto estendido, porque a gente sabe que dentro da Evolution tem a parte de extenditation, não sei quando, não tem nenhum lugar na API que fala por que tem esse extenditation ou quando que isso ocorre, mas eu sei que em alguns momentos a Evolution ele meio que manda um texto estendido, uma extensão de texto, certo? Em vez de um texto de conversa, vamos dizer assim. Então, ó, esse Extended Text Message aqui, né? E aqui tem a questão de buscar como eu estou usando o Rabbit, né? Eu tenho que buscar a base 64, que é basicamente os códigos do áudio, converter isso em um arquivo e jogar para a OpenAI para ela transcrever a imagem também, para que a OpenAI possa descrever essa imagem. Um stick, caso o usuário manda stick e eles mandam muito. Um documento PDF também, para que eu possa identificar pelo menos o nome do PDF, o título do PDF. E aqui tem algumas mensagens de erro para que eu possa depois identificar caso de erro aqui. E a OpenAI geralmente dá muito erro, principalmente por causa de excesso de requisição. Quando eu mando muitas requisições, isso acaba deixando sobrecarregado o sistema. Então eu preciso processar as mensagens um pouco mais devagar, certo? Um pouco mais, num ritmo mais devagar. Legal. Isso aqui é essa parte de processar mensagem, né? E aí o que acontece? Uma coisa é quando o cliente manda uma única mensagem. Uma outra coisa é quando ele manda várias mensagens seguidas e aí a precisa processar esse bloco de mensagens. Então eu preciso enviar isso para um agente. E eu preciso colocar isso dentro de uma nova fila do Rabbit, certo? Eu percebi que eu precisava colocar isso dentro de uma outra fila do Rabbit, porque se o DeFi não processar esse bloco de mensagem, eu preciso mandar novamente esse bloco, né? Se der erro no processamento. E aqui eu estou colocando dentro do bloco do Rabbit, certo? Dentro de uma fila de mensagens, né, enfileiradas. Então, processa uma mensagem de cada vez. Manda uma mensagem, né? Aí processou, beleza, manda mais outra. Aí processou, manda mais outra. Em vez de mandar 50, 100, 200 mensagens de uma vez para sobrecarregar o DeFi e ele cair ou, por exemplo, estourar o limite de requisições da OpenAI, que acontece muito, até porque dentro do DeFi ele faz muitas requisições para a OpenAI para tratar uma única mensagem, né? E aí depois desse outro input aqui, né, de WhatsApp input dentro do DeFi, a gente vai ter aqui um outro workflow que é para enviar essa mensagem para o cliente de forma picotada também. Mas essa questão de deixar em módulos, né, que é basicamente esse módulo aqui do DeFi, ó, que eu tô ainda tá em construção essa etapa aqui, mas eu queria compartilhar com você, que, que isso facilita muito o processo de manutenção, a exportação, porque esses dados aqui fica mais fácil eu poder trocar. Eu posso utilizar depois esse bloco aqui para outra etapa, por exemplo. Todas essas etapas aqui eu posso, do agente em si, né, eu posso reaproveitar. Depois eu posso, por exemplo, em vez de colocar aqui o DeFi nesse bloco de execução, eu posso colocar o bloco de execução dentro do N8N. Então vai ser uma execução dentro do N8N que vai seguir vários outros fluxos, né? Posso realmente substituir isso aqui para outras partes. Ou seja, essas partes modulares são como se fossem pedaços de uma grande inteligência, facilita muito a manutenção, facilita muito a lidar com erros, lidar com casos específicos, tentar novamente mensagens para recuperar essas mensagens, ou seja, esse é um trabalho realmente de profissional, tá? Não é um trabalho onde eu faço simplesmente um agente, um bloquinho de mensagens aqui e envio e tal. Não, cara, você vai ver muita coisa no YouTube, mas eu acho difícil de você encontrar uma coisa tão completa como eu tô te mostrando aqui, porque
Eu pesquisei muito no YouTube, assisti muitos vídeos no YouTube. Eu gasto mais tempo estudando como fazer, como lidar com erros, como resolver desafios, do que teorizando. Inclusive, essa é a minha recomendação para você, é que você pegue e tá à venda para um cliente, mesmo que seja barato, e comece a resolver problemas para que você possa aprender a fazer isso, a implementar isso de forma correta e da melhor forma, porque muitas pessoas no YouTube estão mais vendendo curso do que estão trabalhando e implementando para clientes. Então eles não estão no campo de batalha colocando a cara, implementando isso para clientes e construindo agentes realmente profissionais, agentes completos, tá? Eu gravei esse vídeo aqui, espero que tenha curtido esse conteúdo. Deixa aqui, tá, o que você achou, talvez sugestões, se você já trabalha com isso também, você pode deixar aqui sugestões, eu quis compartilhar com vocês para que vocês possam ver a estrutura aqui e de maneira geral, né? Eu vou trazer mais vídeos, talvez especificando, ensinando, ou até mesmo disponibilizando downloads de algumas partes dos módulos que podem ser muito importantes para você. Enfim, tamo junto, valeu e falou!